Bom dia, meus irmãos, graça e paz, passando aqui para compartilhar um texto bíblico com você. Nós estamos dando sequência na carta de Paulo aos Efésios e estamos no capítulo 2, vamos finalizá-lo hoje, a partir do verso 21 e o 22, nós finalizamos o capítulo 2. Façamos a leitura. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Bom, meus irmãos, Paulo vem trabalhando e nós já temos visto isso desde o capítulo 1 e essa carta toda trata dessa questão de que Deus está formando uma nova sociedade, um novo povo, juntando judeus e gentios e realizando uma nova criatura, uma nova sociedade. E vimos como que Deus fez isso, nos escolhendo, nos separando para Ele. Vimos como Ele nos chamou, né? O capítulo 2 nos mostra o nosso estado, e como foi que Deus em Cristo Jesus nos resgatou. Vemos a salvação, como ela ocorre, Paulo descreve, e especialmente do capítulo 11 até o capítulo 22, Paulo está abordando a questão de que na cruz de Cristo, Deus uniu judeus e gentios. Ele fala que nós éramos estranhos, alheios às promessas, às alianças, não tínhamos Deus no mundo, vivíamos sem esperança, mas que na cruz Deus nos uniu. Em Cristo Deus nos uniu. Ele vem trabalhando essas questões, falando que não somos mais estrangeiros, mas que agora somos concidadãos dos santos, dos céus e membros da família de Deus. Tudo isso Paulo diz que foi feito em Cristo Jesus. Foi feito em Cristo Jesus, na obra de Cristo. Vimos isso, a importância de se estar em Cristo, a importância de pertencer a Cristo. E por último vimos qual tem sido a nossa resposta a tudo isso. O quanto a esse amor e a esta graça que foi revelada a nós, como nós temos respondido a ela. Porque obviamente nós devemos responder responsavelmente a tanto amor que nos foi revelado, né? A quem muito se perdoa, muito ama, diz o Senhor Jesus. Então, aqui Paulo finaliza o capítulo 2. É importante entender que os 3 primeiros capítulos desta carta são capítulos mais teológicos, vamos dizer assim. A prática, sim, a prática. Mas são capítulos com uma densidade teológica muito maior, uma densidade teórica muito maior. E os capítulos a seguir, né, 4, 5 e 6, são capítulos que podemos dizer que é a teologia em prática, certo? Então, estamos aí ainda dentro da porção teológica, da porção teórica, vamos dizer assim, o fundamento da prática. Paulo então conclui dizendo que nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Observe que Deus realiza esta obra maravilhosa em Cristo Jesus, mas da salvação somente Ele faz. Isso é algo importante de se ressaltar. Na salvação nós não participamos. Morto não participa de nada, né? Nós só recebemos, né? Deus é quem age. Por isso é chamado de monergismo, né? Mono é um só agindo. Agora, no processo da santificação ou do crescimento, do amadurecimento, nós somos convidados, advertidos, incentivados a
participarmos de maneira responsável de nossa salvação. Por isso nós vamos encontrar textos dizendo, olha, que vocês devem lutar pela vossa santificação, oração, orai sem cessar, né? Cresçam na graça e no conhecimento. Então nós vamos ver textos que nos incentivam, nos responsabilizam a buscar o crescimento. Então a vida cristã não é uma vida como muitos às vezes entendem errado. Eu sou salvo pela graça. Que bom, eu não faço nada, Deus faz tudo, aleluia, eu vou sentar e parar. Não, isso é uma compreensão errada, equivocada. A mesma graça que me salve na salvação, eu não faço nada mesmo, na salvação. Mas essa graça que me salva de maneira soberana, me chama, me convida, me leva a me dedicar a esse Deus, a me consagrar a esse Deus, a querer viver para esse Deus, e tudo isso envolve o processo da santificação. A lutar contra o pecado que ofende a esse Deus e buscar a santificação, a me amoldar, a ser moldado segundo o querer desse meu Senhor. Então Paulo diz, ele cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A dedicação é ao Senhor. O santuário cresce, amadurece, né? Cresce, amadurece, e isso em Cristo Jesus, porque cada vez que a nossa compreensão de Cristo é ampliada, vamos dizer assim, é melhorada, né? Nós vamos nos dedicando mais a Ele. Quanto mais nós compreendermos o que ocorreu naquela cruz, mais nós vamos nos dedicar ao Senhor. Quanto mais de Cristo houver em nós, mais nós vamos nos dedicar ao Senhor. O problema é que nós queremos coisas secundárias e não queremos Cristo. O que mais nós precisamos, meus irmãos, é de uma visão cada vez mais renovada da pessoa e da obra do nosso Salvador. Da pessoa e da obra do nosso Salvador. Paulo prossegue, nele, em Cristo, também vocês estão sendo edificados. Observe que a ideia de edificação é de construção, é de trabalhar. As edificações são obras, são construções que estão no processo de edificação, de fazer. Então, nós estamos sendo edificados, estamos sendo trabalhados, moldados pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Estamos sendo forjados. Qual é? Toda imagem, toda edificação tem um projeto, tem um propósito, uma ideia futura do que se pretende com a edificação. No nosso caso, nós estamos sendo edificados, forjados, formados, segundo o modelo que é Cristo. Ele é o padrão, Ele é o modelo. E esta palavra e o Espírito estamos sendo trabalhados para sermos iguais ao nosso Senhor. É o que Paulo trabalha na carta aos Romanos, no capítulo 8, final do capítulo 8, quando ele diz que nós estamos sendo feitos para sermos iguais a Cristo, né? Iguais ao Filho. Então, observe que diz que nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, né? Nos arremete uma ideia de comunhão, de aqui judeus e gentios, né? Esse novo povo. Deus usa a igreja, por isso que é impossível ser cristão sozinho, por isso que é impossível ser um cristão desigrejado. Por isso que é impossível viver a vida cristã sem pertencer a uma comunidade, a estar frequente, participando frequente, porque Deus usa os nossos irmãos, a comunidade, para o nosso crescimento, para a nossa bênção, para sermos morada de Deus no Espírito. O Espírito de Deus habita o nosso ser, o nosso coração, é Ele quem nos guia na verdade, é Ele quem vai trabalhando, aplicando
as verdades da Escritura à nossa vida. É Ele quem trabalha o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então nós podemos observar a importância, irmãos, a importância de crescermos em graça e conhecimento, a importância de congregarmos, estarmos juntos, a importância do outro na nossa vida, né? A importância do outro irmão, daquele que está ao nosso lado, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Que Deus nos ajude, que Deus nos toque cada vez mais para entendermos a importância da comunidade, a importância da igreja, a importância da palavra, a importância de crescermos em graça e em conhecimento. Que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.